maleabilidade cerebral, né? Então, a capacidade de modificação do cérebro com o objetivo de aprendizagem, né? Então, você dá um estímulo para o cérebro, ele tem uma modificação na, na, no funcionamento dos neurônios, que são as células que compõem todo o sistema nervoso central, compõem o cérebro. E aí você tem essa questão da neuroplasticidade que é fundamental, né, para o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, né? Então essa modificação, o estímulo cerebral é fundamental frente ao estímulo do ambiente para a criança ter o desenvolvimento dela. Ela aprender a falar, ela aprender a se comunicar, ela aprender os valores éticos e morais do conjunto social que ela está inserida, né? Então, por exemplo, uma criança que nasce no norte europeu, ela vai ter uma cultura diferente de uma criança que nasce no Brasil, de uma criança que nasce nos Estados Unidos, né? Então, é, é, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre neuroplasticidade, tá? Enfim, então ali começou o meu interesse pela neuro. E assim, é muito louco, né? Porque você às vezes reclama, briga, né? Xinga Deus. Pô, Deus, eu rezei tanto, eu pedi tanto para mim ter passado em medicina, né? No ano passado. E eu, no meu caso, eu fui reprovado, né? Eu tentei estudar de forma tradicional e fui reprovado. Eu desenvolvi depressão, ansiedade e não consegui mais voltar a estudar. Eu fiquei um ano e meio parado, né? Tem pessoas que ficam. Eu tenho uma aluna minha que ficou 7 anos. Ela ficou 7 anos, 7 anos sem estudar depois de uma reprovação, né? No caso dela, ela estudou durante 2 anos, então foi um trauma muito mais forte do que o meu. O meu primeiro trauma eu estudei 5 meses, né? Eu tranquei a faculdade de educação física, estudei durante 5 meses, fiz a prova, fui reprovado, né? E depois disso eu desenvolvi depressão e não consegui mais voltar a estudar. Eu fiquei um ano e meio sem conseguir estudar, né? E eu tinha feito um investimento altíssimo, então eu tinha comprado a apostila, eu tinha comprado livro de matemática, livro de redação, eu tinha comprado tudo que vocês possam imaginar, né? Eu tinha um dinheiro guardado, eu peguei e investi esse meu dinheiro em todos os livros. Então eu tinha os materiais ali, só que eu não pegava aquilo, né? Eu não conseguia estudar mais, porque eu tinha sido reprovado, né? Então eu fiquei um ano e meio parado. Eu tenho alunos que ficaram, tem uma aluna minha que ficou 20 anos, né? Ela tinha o sonho de ser médica, mas por N fatores desse modelo educacional brasileiro, né, de destruir com a saúde mental do aluno, ela ficou 20 anos. Né? E depois ela foi atrás do sonho dela e hoje foi aprovada, aplicou esse método durante 60 dias, foi aprovada, né? E depois ela foi aprovada, desculpa, foi aprovada em 2 vestibulares, já está no segundo ano, já no segundo ano da medicina, né? Daqui 4 ela vai ser médica. Passou em medicina com 38 anos, né? Ela tem uma história de vida bem legal, tá? É Lidiane o nome dela, se você pesquisar, tem a playlist ali com os meus alunos que foram aprovados em medicina, você vai ver a história dela, né? Então assim, o que acontece? Eu eu tive esse trauma, né? E aí depois que eu tive esse trauma, o que acontece? Eu comecei a ter mais esse interesse por entender por que eu tive depressão. O que aconteceu no meu cérebro que fez eu ter depressão? O que fez eu ter ansiedade? Né? O que eu poderia fazer para reduzir a ansiedade? É só tomar um remédio? Não tem outras formas, não tem outras estratégias naturais para mim reduzir essa ansiedade, reduzir essa depressão e render mais nos estudos, né? Porque sempre foi uma dificuldade muito grande para mim, que é o, é o típico paciente com TDAH, né? Porque eu fui diagnosticado com 12 anos com transtorno de atenção e hiperatividade. Então eu sou o típico, que é o cara que reclama da performance, ele reclama do desempenho, né? Então geralmente o paciente que tem TDAH ele vai reclamar do desempenho, ele não tem desempenho. O cara estuda, 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 mas não sai do lugar, né? É um carro que está empacado, é como se fosse um Fusca. O cara não sai do lugar, né? Ele quer algo mais rápido, tá? Então esse é o principal, é o fenótipo do paciente com TDAH, que foi o meu caso. E aí eu começou então o meu interesse, né, por estudar, por buscar entender mais sobre a neurociência, a entender o funcionamento cerebral
porque eu tinha tido esse trauma, né, de ficar anos ali, 1 ano e meio sem estudar, e aí depois, né, quando eu criei essa metodologia de estudo que eu vou apresentar aqui para vocês e apliquei ela durante 60 dias, aí sim eu consegui ter um resultado, né, que eu nunca imaginei que eu poderia ter esse tipo de resultado e consegui passar em medicina com bolsa 100% numa faculdade particular, né, muitas pessoas me criticam, pô, mas não passou na federal? Sim, realmente, a minha estratégia nunca foi passar na federal porque eu tinha que ficar no interior aqui para mim poder fazer medicina, porque eu trabalhava, minha mãe é empregada doméstica, então eu não teria condições financeiras de me manter naquela época na Universidade Federal. E aí eu sempre trago essa reflexão, né? O teu paciente, quando você se formar, ele não vai perguntar para você, quando você estiver lá no seu consultório onde que tu fez medicina. Ele quer que você resolva o problema dele, né? E às vezes tem pessoas que fazem na federal e são grandes médicos, e tem pessoas que fazem medicina numa faculdade particular e são grandes médicos, né? Então, só depende de você. Quem faz a faculdade é você, tá? E as pessoas me criticam e tá tudo bem, né? Cada um tem a sua opinião, tá tudo bem você querer menosprezar o sonho alheio, né? E às vezes incomoda, né? Pô, o cara, filho de empregada doméstica, conseguiu e eu, filhinho de papai, nasci em berço de ouro, não consegui passar, né? Então isso incomoda muitas pessoas e aí, quando incomoda a pessoa, ela cria o comentário negativo, ela quer menosprezar a conquista alheia, né? Então, quando a pessoa escreve um comentário me criticando, menosprezando, né? A minha conquista, eu sei que ela tá falando mais sobre ela do que de mim, né? Então, às vezes é uma insegurança que a pessoa tem, é um medo que a pessoa tem, né? E geralmente ela faz isso com perfil fake, né? Então, isso é pior ainda, né? Quer dizer que a pessoa, ela é tão insegura, ela se sente tão incapaz que ela não tem nem coragem de comentar com o perfil real dela, né? Então ela tá falando muito mais sobre ela do que de mim, né? Então fica uma dica aí para você. Quando alguém te criticar, quando a pessoa, o teu vizinho, o teu parente, o teu primo, a tua prima criticar você porque você quer ser médico e ela falar, você não vai conseguir, você é incapaz, ela tá falando mais sobre ela do que você. Ela se sente incapaz, né? Então ela tá falando mais sobre ela do que você, tá? Fica aí a dica. E aí eu tive então essa primeira aula na faculdade de medicina e aquilo me marcou bastante. E aí vem aquela questão, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Era para ser, né? Foi ali que eu disse, não, eu vou seguir isso na medicina. Eu vou estudar o cérebro dentro da medicina, né? É isso que eu quero fazer, é isso que faz o meu coração vibrar, então eu quero seguir esse caminho na medicina. Então talvez se eu tivesse passado em outra faculdade, em outro momento, não seria esse professor, não seria esse contexto, e talvez eu não ia ter esse gosto, né? Então tu percebe que às vezes a gente reclama tanto, né, das dificuldades, pô, não passei em medicina ainda, não consegui, né? Será que eu vou conseguir? Todo mundo passou, menos eu. E aí você fica se questionando, mas na verdade Deus ele está escrevendo certo por linhas tortas. Ele sabe exatamente, né? Tudo tem o tempo dele, tudo está no tempo dele, né? A única coisa que você tem controle é fazer. O que você não pode é paralisar. Você tem que continuar em movimento, em movimento. Nem que você estude 15 minutos por dia, nem que você estude 20 minutos por dia, tá? Você não pode parar, você tem que estar em movimento, tá? Enfim, e aí eu tive essa aula e ali começou, né, o meu interesse pela neuro. E aí eu comecei a estudar mais neuroanatomia, eu comecei a estudar mais neurofisiologia. Por quê? Porque eu queria manter esse rendimento durante a faculdade de medicina, né? Porque eu sempre pensei assim, cara, eu não vou fazer por fazer medicina, eu não quero só ter o diploma, né, para depois postar no Facebook que eu sou médico, né? E atender as pessoas de qualquer forma. Eu sempre pensei, não, eu quero fazer a diferença. Né? Eu não sofri tanto, eu não estudei tanto para ser só mais um. Eu quero chegar na medicina e eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu comecei a estudar e comecei a aprofundar mais essa questão do estudo, né? Porque como eu falei para vocês, o fenótipo do paciente com TDAH, ele tem a principal queixa dele é que ele não aprende, que ele não memoriza. Haja vista a desatenção, né? Tem uma neurocientista, o nome dela é Stella Collins, né? Ela é neurocientista britânica, uma das maiores especialidades no mundo em neuroaprendizagem. Ela estuda crianças, né? E ela fala que a atenção é o coração da aprendizagem, né? Então, se eu não tenho atenção, eu não aprendo. Então, esse o principal sintoma, é a principal característica daquele paciente que tem TDAH. Então, eu fui buscar isso, né? Porque eu queria mais. E a medicina, ela tem uma sobrecarga de conteúdo muito alta. Então a medicina, ela exige muito de você, né?
ela exige muito que você tenha uma boa performance, tenha uma boa aprendizagem, tenha uma boa capacidade de memorização. Ela vai exigir muito isso de você, né? E aí, aquela metodologia que eu tinha usado para passar em medicina, eu estava aplicando ela durante a faculdade de medicina. Por quê? Porque o processo cerebral para você aprender física e o processo cerebral para você aprender neuroanatomia, para você aprender histologia, para você memorizar fisiologia, dentro da faculdade de medicina é o mesmo, né? Então aquele método que eu tinha usado para passar, eu estava lapidando ele, eu estava evoluindo ele, né? Eu estava melhorando essa metodologia para mim usar ela durante a faculdade de medicina, né? E ali, dentro da faculdade de medicina, esse método funciona muito bem. Por quê? Porque a cada 60 dias nós temos provas na faculdade de medicina, né? Então, se você pegar, após 8 semanas, após 60 dias, você tem prova. E você tem um volume de conteúdo que às vezes é o mesmo volume de conteúdo que você precisa memorizar e aprender para fazer a prova. Né? Então, às vezes você, nossa, meu Deus, tem que aprender muito conteúdo, é física, matemática, história, geografia, mas às vezes na medicina, o volume de conteúdo que você tem na medicina é superior a isso. Por quê? O vestibular, ou o Enem, enfim, a prova que você for fazer, ela é ensino médio. Não é ensino superior, é ensino médio. É o básico aqui. Regra de 3, probabilidade, porcentagem. É o básico aqui. A medicina é superior, é um conhecimento de ensino superior. Então aqui você vai ter o aprofundamento disso. Então eu tive que estudar muito mais, memorizar muito mais aqui na faculdade de medicina. Então dos feedbacks que eu mais gosto de receber é quando o aluno ele fala assim, Léo, passei em medicina aplicando essa tua metodologia e hoje eu aplico esse mesmo método que você me ensinou durante a faculdade de medicina, né? Então, e aí eles mandam print para mim, ó, Léo, tirei 10 na prova, tô indo bem na faculdade de medicina, eles mandam os prints para mim e tô aplicando essa mesma metodologia que eu usei para passar, eu aplico durante a faculdade de medicina. Então isso me deixa muito feliz, né? Então quer dizer o quê? Que aquela metodologia que esse aluno que muitas vezes é baixa renda, não tem condições, né? Às vezes é o primeiro curso online que o cara compra na vida dele, é o atleta da mente. O primeiro investimento que ele faz em conhecimento é o atleta da mente. E é muito legal isso, porque aquele investimento que ele fez lá no passado ajuda ele hoje, né? Não uma roupa, não uma camiseta que você compra ela e quanto mais você usa ela, mais você desgasta e depois você tem que colocar fora. Não, esse conhecimento, quanto mais você utiliza ele, mais você tem, né? Que nem um músculo na academia. Quanto mais você treina a musculatura, mais forte ele fica e mais performance você vai ter.